passa diariamente por alguma construção. Casa, prédio, shopping, ponte. Algumas pessoas se atentam aos detalhes de arquitetura, outras não estão nem aí. Mas é importante a gente perceber que o setor da construção civil tem crescido muito. E também perceber que esses prédios e essas construções não têm ficado prontas assim do dia para a noite como a gente pensa. Na verdade, o processo é muito mais complexo. O crescimento da indústria está levando muita gente jovem para a área. E há muitas funções dentro de uma obra. Hoje, vamos conhecer uma delas, sem a qual essa obra aqui não andava. Ou melhor, nem começava. É importante a gente frisar que a profissão dele surgiu com a capacitação do setor da construção civil e que vem evoluindo desde a antiguidade. Pode-se dizer que as grandes obras de engenharia começaram em grande estilo, com as pirâmides do Egito. Como cada pedra das pirâmides pesava 2,5 toneladas, foi criado um sistema de rampas, rodas e cordas. Algo muito moderno para a época. Segundo historiadores, a construção da Grande Pirâmide de Gizé durou 50 anos, com o suor de 30 mil trabalhadores. Hoje, felizmente, qualquer coisa é erguida com muito mais facilidade. No século III a.C., o grego Arquimedes foi o primeiro a estudar engenharia civil. As técnicas que ele criou foram fundamentais para a evolução, que continuou com os romanos, seus aquedutos de tijolos, concretos e pedras. 1000 anos depois da queda do Império, muitos aquedutos ainda eram usados. No longo período da Idade Média, foram construídos castelos e catedrais que desafiavam a engenharia. Naquela época, surgiram as primeiras universidades, acelerando assim a evolução do conhecimento. No período seguinte, do Renascimento, as construções passaram a ser vistas como arte. Dali em diante, o progresso se acelerou. Surgiram o vidro e o ferro. E no século XIX, a engenharia civil e a arquitetura se separaram. Com isso, o ramo da construção ficou mais especializado e cresceu muito com a Revolução Industrial. As obras foram ficando mais complexas, com os arranha-céus que a gente vê hoje em dia. Se antigamente os acidentes eram comuns, 400 mil operários morreram construindo a muralha da China. Hoje em dia, a preocupação com segurança é mais que uma regra, é parte fundamental da construção civil. Os técnicos em edificações atuam em todas as etapas de uma obra e sempre em diferentes frentes. Os que trabalham no escritório, por exemplo, eles especificam materiais, eles montam projetos de instalação e também o cronograma desses operários. Aqueles que trabalham em campo, na obra mesmo, no canteiro de obra, eles funcionam como o braço direito do engenheiro. São os técnicos em edificações. Ele tem que ficar de olho porque ele tem que coordenar toda aquela equipe para que aquela edificação, aquela construção não atrase. Também são eles que avaliam a qualidade do material usado, coordenam equipes de serviços e a execução do processo construtivo. E ainda aplicam normas técnicas, ambientais, de saúde, de segurança e... O mercado aqueceu de um tempo para cá. O aumento de demanda de mão de obra ajudou a crescer essa profissão de técnico de edificações. A gente está vendo que é dinâmico, é uma área dinâmica. As obras ela vai se modificando a cada período, nunca uma é igual à outra. As tecnologias estão avançando e isso a gente pode ver aqui. Eu sempre gostei da área de edificações. Para mim, a gente tem que fazer o que gosta. Bom, então vai ficar cada vez mais difícil a gente esquecer a figura do técnico em edificações, né? Porque toda vez que a gente estiver andando na cidade, no meio dessa loucura toda, e a gente olhar para um prédio, a gente vai lembrar que isso já foi um projeto, que isso já foi um canteiro de obras supervisionado por eles. O setor da construção civil está crescendo cada vez mais e com eles formando profissionais cada vez mais capacitados. Quem ganha com isso tudo? Nós, eu e você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu volto numa próxima. Um grande abraço. Tchau.